Todo mundo está falando que o Brasil chegou à Copa de 2026 com uma geração nova, com uma seleção renovada e diferente de tudo que veio antes. Mas existe um número que destrói essa narrativa de vez. 15 dos 26 convocados estavam no Catar em 2022, e essa é a maior continuidade entre Copas que o Brasil já teve em mais de 60 anos, desde o bicampeonato de 58 e 62. Hoje nós vamos questionar se isso é força ou limitação, se o Brasil está chegando ao Hexa com os jogadores certos ou repetindo erros de ciclos anteriores. E mais, por que essa geração que ficou pelo caminho no Catar está tendo uma segunda chance que talvez não mereça completamente? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que essa é uma geração nova ou a continuação do que não deu certo em 2022? E o Brasil deveria ter renovado muito mais? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Existe uma narrativa que tomou conta do debate sobre a seleção brasileira nos últimos meses. A de que o Brasil de 2026 é diferente, renovado e com uma geração chegando para corrigir o que deu errado no Catar. É uma narrativa bonita, é também parcialmente falsa. Ao todo, 15 atletas que participaram da Copa de 2022 foram novamente escolhidos para representar o Brasil em 2026, a maior continuidade entre Copas da história do futebol brasileiro, superando o bicampeonato de 58 e 62, quando 14 atletas conquistaram os 2 títulos consecutivos. 15 jogadores, mais da metade do elenco. Vamos lá: Alisson, Ederson, o Everton, esses são os 3 goleiros. Danilo, Alexandro, Marquinhos e Bremer na defesa. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá no meio campo. Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Martinelli no ataque. Se você fechar os olhos e imaginar a seleção que saiu nas quartas de final contra a Croácia em 2022, você vai reconhecer a maioria desses caras que vão entrar em campo contra Marrocos no dia 13 de junho. Isso não é necessariamente ruim, mas é o oposto de novo. Para entender o que essa continuidade realmente significa, é preciso primeiro ter honestidade sobre o que o ciclo de 2022 entregou, e o que não entregou também. O Brasil do Tite foi uma das melhores seleções daquele torneio em termos técnicos. Venceu a fase de grupos com facilidade, goleou a Coreia do Sul por 4-1 nas oitavas e chegou às quartas de final, sendo tratado como favorito ao título por praticamente toda a imprensa mundial. E então, perdeu para a Croácia nos pênaltis depois de uma prorrogação que o Brasil controlou até o gol de Modric no empate. Uma eliminação dolorosa, mas não uma eliminação de um time ruim. O problema não foi o elenco de 2022, o problema foi o que aconteceu naquele único jogo nas quartas. E a pergunta que esse ciclo de 2026 precisa responder é: o mesmo elenco, 4 anos mais velho com Ancelotti no lugar do Tite, vai ter uma resposta diferente quando o momento difícil aparecer novamente? Bom, a continuidade que esse Brasil carrega tem um custo que raramente é discutido diretamente: o envelhecimento. No total, 11 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti têm 30 anos ou mais. O Everton, goleiro do Grêmio e presente no Mundial do Catar em 2022, é o mais velho da lista com 38 anos. Uma Copa do Mundo exige uma intensidade física que vai crescendo a cada fase. Os jogos ficam mais difíceis, os adversários ficam mais organizados e a recuperação entre partidas fica mais curta. E num torneio que em 2026 tem 48 seleções e uma fase de grupos que inclui um jogo a mais do que nas edições anteriores, a questão física não é detalhe, ela é determinante. O Brasil de 2022 tinha um elenco com média de idade menor do que o de 2026, e o Brasil de 2026 vai precisar que esses mesmos jogadores, 4 anos mais velhos, mantenham o mesmo nível numa competição mais longa. Essa equação não é impossível de resolver, mas ela existe, e ignorá-la porque a narrativa de experiência soa melhor é intelectualmente desonesta. Existe uma crítica ao elenco de 2026 que precisa ser feita com clareza porque ela é a mais importante de todas. O Brasil não resolveu o problema do lateral direito. O Brasil não tem um lateral direito que hoje atue naturalmente na lateral direita como reserva imediato. Ibáñez chegou a entrar nessa posição e não é a primeira vez que isso acontece. O Danilo vai completar 34 anos durante a Copa. O Wesley é um lateral de bom potencial, mas com pouca rodagem internacional. E a segunda opção para aquela posição pode ser um zagueiro tentando se adaptar numa das posições mais exigentes taticamente do futebol moderno. Em 2022, esse problema já existia. Em 2026, ele existe 4 anos depois, sem que uma solução tenha emergido naturalmente no ciclo. Quando um problema persiste de um ciclo para o próximo sem a solução, isso não é má sorte, é uma deficiência estrutural que a seleção vai carregar durante todo o torneio. Tem uma distinção que precisa ser feita nessa análise, entre continuidade necessária e continuidade por falta de alternativa. Os goleiros Alisson e Ederson continuam porque não existe no Brasil nenhum goleiro no mesmo nível deles. Marquinhos e Casemiro continuam porque não existe no
no Brasil nenhum zagueiro ou volante que tenha chegado ao nível deles de forma consistente nesse ciclo. Essa continuidade faz sentido, é a continuidade dos melhores. O problema é quando a continuidade acontece não porque o jogador é melhor disponível, mas porque o processo de formação e revelação de alternativas simplesmente falhou. O Brasil revelou Endrick, Ryan, Igor Thiago, nomes novos no ataque que trazem algo genuinamente diferente, mas na lateral direita, no segundo volante e em algumas posições de suporte, o ciclo de 2022 a 2026 não produziu alternativas que forçassem uma renovação real. E aí, a continuidade deixa de ser escolha e vira limitação. A chegada de Ancelotti mudou muito da narrativa, mas é preciso ser honesto sobre o que um técnico pode e não pode mudar num ciclo de apenas um ano. O italiano assumiu em 2025 com menos de 12 meses para a Copa do Mundo. Não tinha tempo de construir uma identidade do zero. Não tinha tempo de testar e firmar uma geração completamente nova. Não tinha tempo de correr o risco de perder a Copa por apostas em nomes sem rodagem internacional. O que ele fez foi o mais inteligente dentro das limitações que existiam. Manteve a espinha dorsal do grupo anterior, adicionou perfis novos onde havia argumento técnico para isso e trouxe uma organização tática e uma liderança de vestiário que o ciclo anterior não tinha na mesma medida. Mas é importante reconhecer que o Brasil de Ancelotti é mais uma evolução do Brasil de Tite do que uma ruptura com ele. E isso não é crítica ao técnico italiano, é o reconhecimento de uma realidade e o tempo de trabalho impôs. Existe um argumento válido do outro lado dessa análise, e ele precisa ser apresentado com honestidade que qualquer análise exige. Renovar por renovar, trocar jogador experiente por jovens sem rodagem simplesmente para parecer moderno é um erro que o futebol já documentou com muitas eliminações precoces. A Argentina de Scaloni manteve o núcleo da geração que havia se frustrado em múltiplas ocasiões anteriores. Messi, Di Maria Otamendi e ganhou a Copa do Mundo de 2022. O segredo não foi renovar, foi encontrar o sistema certo, o ambiente certo, as peças complementares certas para que esses jogadores finalmente entregassem o que sempre foram capazes de entregar. O Brasil de Ancelotti está tentando fazer o mesmo com Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro e companhia. A questão é se o técnico italiano vai conseguir transformar uma geração de perdedores em campeões. O ponto mais interessante dessa discussão não é quantos jogadores são novos ou velhos, é o que os novos trazem de diferente. E aqui, o Brasil de 2026 tem um argumento concreto que o ciclo de 2022 não tinha. O Igor Thiago é o centroavante de referência que o Brasil nunca teve nas últimas Copas. Um jogador que fica no centro da área, ganha no aéreo, retém a bola e faz o time jogar em volta dele. Fred foi o centroavante de 2014 e o Brasil perdeu de 7-1. Jesus foi o de 2018 e 2022. O Igor Thiago é um perfil diferente dos dois, mais parecido com as seleções campeãs de Copa do Mundo geralmente tem. O Endrick traz a imprevisibilidade de quem decide com poucos minutos em situações de pressão máxima. O Ryan traz velocidade e mobilidade pelo lado direito. Esses três nomes podem mudar a Copa do Brasil de formas que nenhum substituto simples de jogadores do ciclo anterior poderia. Existe uma frase que resume bem o dilema dessa discussão toda, e ela vem de uma leitura honesta de como a Copa do Mundo funciona. A ideia de trocar o time a cada 15 dias porque alguém apareceu em boa forma não forma a equipe. A Copa do Mundo exige equipe mais do que qualquer outro torneio, mas ao mesmo tempo manter jogadores apenas pelo peso do histórico, pela hierarquia de vestiário ou pelo simbolismo do nome quando existe um substituto melhor em forma é desperdiçar a janela que a competição oferece. Ancelotti está caminhando nessa linha com inteligência, mantendo a base, mas sinalizando depois dos amistosos contra o Panamá que a dúvida positiva existe, que Danilo do Botafogo e Igor Thiago criaram pressão real sobre nomes estabelecidos, e ninguém tem a vaga garantida pelo sobrenome. Essa postura de continuidade com a competição interna real é o equilíbrio mais difícil de manter e o mais importante para que uma Copa do Mundo seja disputada com o time certo e não com o time famoso. A análise que podemos fazer do Brasil de 2026 é a seguinte: é uma seleção com muita qualidade acumulada, com um técnico extraordinário, com uma geração de jovens que pode mudar os jogos, mas com interrogações estruturais que o discurso da renovação tende a esconder. O lado direito não está resolvido. A média de idade é a mais alta em décadas, mais da metade do elenco já estava numa Copa que terminou nas quartas de final, e o maior ídolo do grupo chega lesionado antes do primeiro amistoso. Isso não significa que o Brasil não pode ganhar, significa que o caminho para o Hexa vai exigir que esses jogadores resolvam problemas que em 2022 ficaram sem solução.
solução. O Vinícius Júnior vai precisar ser decisivo nos jogos que importam com a seleção, algo que ainda não aconteceu de forma consistente. O Rafinha vai precisar carregar um peso que no Barcelona ele carrega, mas na amarelinha ainda não sustentou da mesma forma. E Ancelotti vai precisar encontrar a escalação que faz o coletivo superar as limitações individuais. Existe uma forma de enxergar essa continuidade não como uma limitação, mas como oportunidade, e ela é a perspectiva mais justa para fechar essa análise. Esses jogadores que estavam no Qatar em 2022 saíram com uma dívida, uma eliminação que doeu, que ficou na memória, que nenhum deles esqueceu. Casemiro que chorou no vestiário, Marquinhos que errou o pênalti, Vinícius que entrou naquele jogo querendo fazer a diferença e não conseguiu da forma que precisava. Neymar que marcou um dos gols mais bonitos da carreira na prorrogação e viu o Brasil sair assim mesmo. Esses jogadores chegam aos Estados Unidos com algo que a maioria dos elencos da Copa do Mundo não tem, uma cicatriz específica que quer ser respondida. E cicatrizes bem administradas criam motivações que nenhum discurso de treinador consegue fabricar. Se Ancelotti conseguir transformar essa dívida coletiva em combustível da mesma forma que Scaloni transformou as frustrações do Messi e de Di Maria em campeões do mundo, o Brasil de 2026 pode ser muito mais do que a soma das partes. Bom, no fim das contas, a verdade sobre esse Brasil de 2026 é que ele é ao mesmo tempo mais experiente e mais limitado do que a narrativa popular quer admitir. Mais experiente porque tem jogadores que já vieram da Copa do Mundo, que sabem o que é entrar em campo com um país inteiro esperando, que não vão se intimidar com a pressão dos primeiros jogos, mas limitado porque essa experiência vem acompanhada de 4 anos a mais de desgaste físico, de posições não resolvidas e de um elenco onde a renovação foi menor do que o momento exigia. O Brasil tem condições reais de ganhar essa Copa, tem o técnico certo, tem qualidade individual em múltiplas posições e tem jovens que podem mudar jogos no momentos decisivos. Mas ganhar não vai acontecer por inércia de qualidade acumulada. Vai acontecer se Ancelotti encontrar o sistema que faz todos esses jogadores, os de 2022 e os novos, funcionarem como um time de verdade. A estreia contra o Marrocos em 13 de junho vai começar a responder essa pergunta. E o futebol, como sempre, vai ser o mais honesto do que qualquer análise. Mas e aí, na sua opinião, você acha que essa é uma geração nova ou uma continuação do que não deu certo em 2022? E o Brasil deveria ter renovado mais para essa Copa? Deixa o seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.